hoje, na verdade, vamos resolver aí 5 exercícios, tá certo? Tá bem? Vamos lá. Temos este logaritmo. Como é que nós temos que derivar? Vamos derivar essas funções que estão aqui, tá certo? Como é que será? O logaritmo de x ao quadrado na base 3, muito fácil, tá bem? O que vais fazer é o seguinte, primeiro terás de fazer a f derivada de x igual ao quê? Igual. Primeiro tens que, portanto, derivar o quê? O logaritmado, tá certo? Vais fazer este x ao quadrado, primeiro tens que derivar este senhor que está lá, tá bem? A seguir então, basta que baixar o mesmo para lá embaixo, x ao quadrado, tá certo? Depois vezes, né, tens que sempre acrescentar o ln. O ln do quê? O ln da base, tá bem? A base deste logaritmo, tá certo? Que é o 3, tá bem? Então, a seguir então, como será? X ao quadrado, derivada, o que é que vai nos dar? O x ao quadrado derivada, o que vai nos dar é que x ao quadrado derivada vai dar 2x, tá certo? 2x, não é? Sobre o quê? Sobra então o x ao quadrado, tá bem? Vezes então o ln da base 3, tá certo? Muito bem, então a seguir então o que vamos fazer é o seguinte, vou ter que eliminar esse x com esse x, tá bem? Se for já perceber muito bem, vais perceber que nós temos o quê? Temos 2x, aqui temos x ao quadrado, que é x vezes x, tá certo? Então eu vou eliminar um x daqui e um x daqui. O que vai ficar? Vou ficar simplesmente com 2 sobre x vezes que ln de quê? Ln de 3, tá certo? Muito bem. Então a derivada daquela função logo nos deu quanto? Nos deu 2 sobre o quê? 2 sobre x vezes ln de quanto? Ln de 3. Muito bem, correto. Então, qual é a opção correta? Vamos lá ver. A opção A, B, C ou D. A lógica do professor é a opção D. Correto? É fácil, né, professor? Muito bem, agora vamos então ao número 2. Como é que nós temos que resolver? No número 2, então, está a pedir para nós derivarmos que esta função no ponto 0. Tá bem? Como que será? Temos que fazer, primeiro você tem que derivar a própria função, tá certo? A própria função. Como é que vais fazer? Né? Primeiro você terá que então derivar o logaritmado este, tá certo? Que é x ao cubo, não é? Mais o que? 2 vezes x ao quadrado menos o que? X mais 2 vezes. Você tem que derivar isto, não é? Sobre o quê? Sobre, portanto, repara que é uma coisa que nós deixamos lá de trás, que é o 3 coeficiente, né? Tá bem? Eu vou pôr lá, tá bem? O 3, tá certo? Sobre o quê? Sobre a mesma função, mas lá por baixo você não vai derivar, tá bem? Não vai derivar menos x mais 2 vezes, tá bem? Tá gostando da aula? Ajuda o canal se inscrevendo aí por baixo, né? No canal, tá bem? Para poder mais a gente produzir mais vídeos, tá certo? Se Deus quiser. Muito bem, então a seguir então você tem que fechar isto. Eu não te esqueça que eu disse que coloca lá o ln de quem? Da base. E nos vídeos passados lá no card eu deixei lá onde explico sobre o logaritmo natural de Euler. Repara bem que esse ln não tem base. A base aqui oculta todo o logaritmo natural. A sua base é Euler, então você vai pôr lá Euler, tá bem? Você não vai pôr isto, lá tem um Euler lá oculto, tá bem? Então, a seguir então o que você vai fazer agora é o que? É o que? Deixa aqui escrever por baixo disso, tá certo? Então, aqui é derivada, tá bem? Então, a derivada então de x, que é igual a quê? Você tem que derivar isso, né? Como é que é? 3, então, o que? A derivada disso, qual é que dá? Aqui, a derivada aqui, já expliquei isso no card também, eu deixei. O que é que vai ser? Teremos então 3x, não é? Ao quadrado, mais o que? 4 vezes x. 2 menos uma vez é igual a uma vez. Menos x derivada é igual a menos uma vez. 2 derivada é 0, tá bem? Então, sobre o que? Sobre, nesse caso, o que? O x o que? Ao cubo, não é? Mais 2 vezes x ao quadrado, menos x, mais 2 vezes o que? ln de Euler. ln de Euler é uma vez, tá certo? Então, você pode distribuir o 3 para lá, ser 9, 4, né? Isso depende de si, tá bem? Mas a questão que estava pedindo, na verdade, para nós derivarmos no ponto 0, tá bem? Se eu for a colocar o ponto 0 aqui, repare que tudo isto vai anular. Se eu for por 0, 0, 0, também tudo isto vai anular. Não se consegue ver. Então, o que vai ficar simplesmente é o quê? É o 3 vezes menos 1, que é o menos 3,
sobre o quê? Aqui vai ficar só duas vezes, né? Tá bem? Então vai ficar menos 3 sobre 2, né? Eu coloquei o zero aqui, anulou tudo isso, tá bem? Então, e qual é a opção correta? Aqui, qual é a opção correta? Vamos ver. Opção A, B, C ou D? Não, tem que ser, na verdade, a opção C, tá certo? Muito prático, porque aqui estava a pedir a derivar esta função, mas no ponto zero. O que tens que fazer, na verdade, é o seguinte: você tem que derivar a função, depois de derivar a função, então, a função resultante da derivada, você tem que colocar o ponto zero, tá bem? Então, a seguir, então, o que você vai fazer agora, o número 3 está a pedir para nós fazermos o que? Nós derivamos esta função, né? Deixa eu escrever bem. Está a pedir para derivar a função, mas que função é esta? É uma função ln, né? Logaritmo de x. Muito bem, é a mesma função, dá continuidade, né? Neste caso, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter que, então, dizer que a derivada, deixa eu mudar de cor. Vamos então dizer a derivada do que? De x, não é? Da função. O que é que vai ser? Esse que eu havia dito lá. Primeiro que nós temos que fazer é o que? Derivar o logaritmando, tá bem? Este sobre o que? Sobre a mesma função, mas não derivada, vezes ln. Esse ln, ele é constante em todo logaritmo, sendo um logaritmo natural ou um logaritmo não natural, tá certo? Então aqui na base é Euler, tá certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer agora? Agora, isso vai ser igual. X derivada é igual a uma vez sobre o que? X vezes ln de Euler é uma vez, simplesmente. Então, fica só x. Por isso que eu tenho sempre, portanto, dito que nos logaritmos ln, aqui não precisa colocar se for um ln, um logaritmo natural. Não precisa, porque sempre vai dar um logo igual a uma vez sobre x. Qual é a opção correta? A opção A não pode, B não pode, C talvez não, também não, D não. Toma muito cuidado. Além sobre x, logo a opção correta é a opção D. Vamos lá então o número 4. O número 4 está aqui a falar então de, portanto, uma função quociente, né? Uma função quociente aí, né? Então, como você tem que derivar esta função? Muito prático. O que você tem que fazer é o seguinte: quando for ser uma função a dividir o quociente, primeiro você tem que o quê? Derivar a primeira função, que é o numerador, tá bem? O numerador derivada, tá bem? Vezes o quê? Vezes então a função de baixo, tá certo? De baixo, que é x mais uma vez, tá bem? Mais uma vez. Então, isso então, menos o que? Menos então o que? Menos 2x, não é? 2x. Se aqui você derivou, aqui já você não tem que derivar. Vezes o que? X mais uma vez o que? D derivada, tá certo? Então, sobre o que? Sobre então x mais uma vez então, portanto, ao quadrado. Muito fácil, tá bem? Eu estava a dizer o seguinte: primeiro deriva a primeira função, vezes a segunda função não derivada, menos, se você aqui derivou, lá não deriva. Se aqui não derivou, lá deriva. Sobre o que? Então, o denominador ao quadrado, tá bem? Então, a seguir, então, já está tudo limpo agora. 2x derivada é igual a 2 vezes simplesmente. Então, o que? De x mais uma vez, vezes o que? Desculpa, quer dizer menos, né? Tá certo? Menos que 2 vezes x, tá certo? X mais uma vez derivada. Aqui derivada de x é uma vez, aqui é zero. Então não interessa, só vai ficar uma vez só. Então eu não vou precisar colocar mais uma vez, tá certo? Sobre o que? Sobre então x mais o que? Uma vez ao quadrado, tá certo? Então, a seguir então, vamos então dar continuidade. E isso vai dar o quê? Isso vai nos dar o quê? Vai nos dar, portanto, 2x, não é? Mais 2 vezes menos 2x, este daqui, sobre o quê? Sobre x mais uma vez, então, ao quadrado, tá certo? Então, a seguir, então, o que tem que fazer aqui agora é você eliminar. Você tem que eliminar este e este, cara. O que vai ser? Vai ser simplesmente 2 vezes o quê? Então, x mais uma vez ao quadrado. Então, esta na verdade então, é a função derivada. E qual é a opção correta, professor? Opção A não pode, B sim, pode ser, que é 2 sobre x mais uma vez ao quadrado. É só, na verdade, prestar mais atenção. Então, por último, então, vamos então falar desta função. Vamos derivar essa função. O que é que será? Nós teremos o quê? Teremos o j de x derivada. O que é que vai ser? Vamos primeiro temos que derivar, já aqui a função está a multiplicar, é uma função composta, tá certo? O que você tem que fazer é o seguinte, primeiro deriva esta função,
esta função, tá certo? Esta função, até porque podemos ir direto, tá certo? Podemos ir direto. Primeiro deriva esta função, esta, que é cx, vezes esta função não derivada, que é elevado a x, mas depois daí, se você, a primeira função derivou, então a seguir você não tem que derivar, tá bem? Que é então 3x ao quadrado vezes e elevado a x. Aqui você vai derivar. E a derivada de elevado a x é a mesma função, tá certo? Que é igual ao quê? Nesse caso, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Preste atenção, o que eu fiz é que eu derivei a primeira função, deu este. Vezes uma função não derivada. Mas, então, o que vai acontecer? Mais 3x ao quadrado não derivada, vezes eu elevado a xd derivada. Tá bem? A minha filha é essa. Mas pronto, vamos prosseguir, não é? Ok. Então, a seguir, então, o que vai ser? Eu elevado a x. Então, aqui, veja só que tem essa função e esta função, tá bem? Então, eu vou evidenciar, tá bem? Porque aqui tem e aqui tem, tá certo? Fica 6x, tá bom? Mais 3x ao quadrado. Então, assim você já completou, então, a sua derivação. É um assunto, na verdade, que vamos fazer mais vídeos, na verdade, mais aulas sobre este ponto, tá bem? Vamos ver qual a opção correta. Esta opção, talvez não pode. Nem esta, talvez não pode. Nem esta, talvez... Não, cuidado, aqui não tem quadrado. Esta, sim. Tá bem? E pronto. E aí chegamos ao final, tá bem? Não se esqueça aí, colocar a tua subscrição, ajudar o nosso canal, tá bem? Para ajudar mais o nosso canal. E não se esqueça de seguir a nossa página Ciências de Professor Jackson, tá bem? E está ali o nosso contato, qualquer coisa que você quiser, no WhatsApp, sua dificuldade, tá bem? Falou, muito obrigado, tchau. Que Deus te abençoe.